Obra santa do Espírito, essa causa é do Senhor, como um vento impetuoso, como fogo abrasador. No versículo 9 nós lemos: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Muito bem, me foi pedido que fizesse uma pequena análise da igreja brasileira e talvez para você a leitura desse texto possa parecer absolutamente inapropriada. Eu gostaria que o fosse, mas não é. Não é, infelizmente não é. Vou dar um exemplo claro para os irmãos e irmãs da situação em que nós nos encontramos e do que nós temos de desafio pela frente como pastores e pastoras da Igreja do Senhor. Eu recebi uma ligação de um jovem jornalista dizendo que precisava conversar comigo se eu podia conceder-lhe algum tempo. Eu marquei com ele um café em São Paulo, ali na FENAC, e o jovem pertence profissional da revista Época. E eu sentei-me e ele disse que ele estava fazendo um périplo, ia falar com muitos pastores e entre eles queria conversar comigo. Pois não, em que posso ser útil? Ele disse: eu estou fazendo uma pesquisa, um trabalho investigativo sobre os evangélicos. Tá bom. Ele disse: eu tenho uma pergunta para o senhor. É a mesma pergunta que eu estou fazendo para todos os pastores. Pois não. Aí ele me disse: tudo indica que em 10 anos a igreja evangélica será pelo menos 50% da nação. Eu disse: tudo indica. Parece que vamos nesse caminho mesmo. Porque a gente já vem de um crescimento, a gente vem de crescimentos extraordinários. Nós começamos, é muito interessante isso, porque a gente começou a crescer, de fato, na década de 70 e 80, mais na década de 80. Na década de 60, quando houve todo o movimento de 64, etc., nós éramos 6,2% da nação. Era nada. E na década de 80, nós crescemos cerca de 50%. Já é um crescimento, um salto. Alguns, inclusive, achavam que a gente não ia repetir esse fenômeno. Mas na década de 90, nós crescemos 71%. Então, nós repetimos o fenômeno. Na verdade, nós fomos muito mais longe do que tínhamos ido na década de 60, na década de 80. E nos primeiros 5 anos do século XXI, nós crescemos 64%. Nos primeiros 5 anos, a gente já tinha crescido quase tudo que cresceu na década de 90. De modo que há estatísticas dizendo que no máximo 10 anos nós seremos 50% da nação. E esse moço estava movido por essa estatística. E ele me perguntou então o seguinte: quando vocês forem a maioria, como será a ética do Brasil? Essa é a pergunta que eu faço para os irmãos. Quando nós formos a maioria, qual
Qual será a ética brasileira? Quando eu faço essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã, qual a primeira reação do seu coração? Eu não sei qual foi a primeira reação do seu, mas eu sei qual foi a reação do meu. Eu senti um nó subindo para a garganta. Porque eu tinha um jornalista de um veículo importante da mídia brasileira, procurando um pastor evangélico e perguntando o que é que vocês vão fazer no Brasil. Porque era isso que ele estava me perguntando. O que é que vocês vão fazer no Brasil? Porque vocês serão a maioria. Como vai ser a nação? O que vai ser o Brasil? E eu fiquei angustiado, mas tinha de responder. Então eu disse para ele: eu tenho como resposta para você o seguinte, meu jovem: depende de quem vai vencer. Aí ele disse assim: como? Eu falei: a igreja brasileira está num embate. Está num embate interno, desde há muito. E ele disse: qual é o embate que há na igreja brasileira? Eu disse: nós estamos divididos em 3 grupos básicos: os históricos e os pentecostais clássicos e os pentecostais livres, que não têm tradição na reforma protestante. Então, os históricos e pentecostais clássicos, os pentecostais livres e os neopentecostais. Nós estamos divididos em 3 blocos. E entre os pentecostais clássicos e os históricos, você tem os pentecostais ligados à reforma protestante e os pentecostais como a Assembleia de Deus, que tem alguma ligação com a reforma protestante, mas que já vem de um outro movimento. E aí eu expliquei para ele que na década de 50, na década de 60, os pentecostais e os históricos se encontraram, que houve uma divisão entre os históricos, que muitos dos históricos se tornaram pentecostais, mas mantiveram a sua ligação com a reforma protestante. E os pentecostais históricos, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, clássicos, diria, os pentecostais clássicos, eles têm um nascedouro que esbarra na reforma protestante, mas eles já estavam a caminho do que é chamado hoje de pós-protestantismo. E os neopentecostais, que tem muito pouca ligação com a reforma protestante, se é que tem alguma. Eles são já subproduto do movimento evangélico, que veio se desligando desde o século XVII com o pietismo, veio se desligando da reforma protestante característica, aquela reforma toda ortodoxa dos protestantes da Alemanha e da França, principalmente. Então eu disse: então nós estamos aí, nós somos oriundos de estudo. Alguns de nós vieram da reforma protestante. Então os batistas, os presbiterianos, os luteranos, os congregacionais, os cristãos evangélicos, os metodistas, os anglicanos, nós todos viemos da reforma protestante. Eu falei, nós batistas gostamos de dizer que a gente vem do movimento anabatista e tal, mas de fato a gente é resultado da reforma puritana, da Revolução Puritana na Inglaterra. A Revolução Puritana na Inglaterra gerou 3 grupos: os congregacionais, os presbiterianos e os batistas. E os batistas se tornaram muito grandes, muito maiores do que os outros 2, mas a gente vem da mesma trilha protestante, tá certo? Aí ele falou: tá, entendi.
E depois nós batistas nos dividimos entre batistas históricos e batistas históricos pentecostais. Mas a nossa raiz é a mesma, nós pensamos a mesma coisa, nós temos os mesmos manuais de doutrina, nós pregamos a mesma coisa, só temos ênfases diferentes. Agora, você tem os pentecostais clássicos, a Assembleia de Deus, que é a maior de todas, e a Congregação Cristã do Brasil, que tem um caminho próprio, que não vieram da tradição protestante, vieram do movimento evangélico, que gradativamente foi se afastando e que culminou com o movimento da Rua Azusa, o movimento pentecostal, etc., que é um desgarramento pietista, que é protestante, mas que é uma outra maneira de ver o protestantismo. Então, isso tudo, nós estamos no meio disso tudo. E aí tem os neopentecostais, que no Brasil são resultado das comunidades livres, que aceitaram uma teologia que chegou no Brasil com muita força na década de 80, que era a teologia da prosperidade. E eles assumiram essa teologia como a sua teologia e cresceram sob essa marca, a marca da teologia da prosperidade. Há históricos que adotaram um pouco dessa teologia, há históricos pentecostais que adotaram um pouco dessa teologia, mas essa teologia não é nossa. Não foi com essa teologia que nós nascemos. Nós nascemos com outra teologia. Nossa teologia é a teologia da santidade, a teologia da busca pela plenitude do Espírito, da manifestação dos dons e dos ministérios, do profundo estudo das Escrituras Sagradas, da exegese, da hermenêutica, tudo isso com unção do Espírito Santo. Mas nós somos protestantes, nós nascemos estudando a Bíblia. Isso aqui é um protestante. O protestante é aquele que, ao lado dos renascentistas, que voltaram para os clássicos, os protestantes também voltaram para o seu livro clássico. Eram cristãos voltando para o seu livro clássico. Os renascentistas voltaram para os clássicos gregos e nós voltamos para a Bíblia. Então nós nascemos no estudo da Bíblia. Os nossos reformadores, os nossos grandes líderes, todos eles foram exegetas, todos eles foram hermeneutas, todos eles foram estudantes da Bíblia. Então nós somos um povo que investiga a Bíblia. Essa é a nossa marca. Isso nos difere dos católicos, que é o povo do ritualismo, dos símbolos sacros e dos outros mediadores, além do único que reconhecemos, que é Jesus Cristo, Senhor, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Aí situei mais ou menos onde nós estávamos e disse para ele: por isso nós estamos em briga. Ele me disse: qual é a luta entre vocês? E o que isso vai gerar no Brasil? Eu falei: vou te dar isso da seguinte maneira: se os históricos e os históricos pentecostais, que são da mesma estrutura, vencerem, se a tese deles, dos históricos pentecostais, dos históricos tradicionais, dos evangelicais, que são todos na mesma linha, se eles vencerem, o Brasil vai ser aprimorado, tanto ética quanto institucionalmente. Ética, porque nós trabalhamos com ética, com moral, com princípio, com finalidade da existência, finalidade de todas as coisas, por que elas são assim, por que devem ser assim, qual é a vontade de Deus, qual é o projeto de Deus para a humanidade, qual é o projeto de Deus para a sociedade. Nós temos uma noção clara de ética e de moral, e temos uma noção clara de institucionalidade, ou seja, nossas organizações, nossos institutos são democráticos, tudo nosso é na base da eleição, o povo fala, as assembleias decidem, todos se submetem ao voto, todos se submetem à escolha, cada pessoa vale um voto, mesmo os que têm, entre nós tem os que têm a democracia direta e os que têm a democracia representativa. Eu expliquei para ele, por exemplo, os presbiterianos têm democracia representativa, eles elegem os seus presbíteros,
Nós, batistas, temos democracia direta, participativa. A Assembleia decide tudo. Agora, o que nós temos em comum? A instituição do voto, da democracia. O povo fala, o povo é movido por Deus, o povo ora e Deus fala através do povo. Se vencerem os pentecostais clássicos, bom, aí eu disse, se nós vencermos, se as nossas teses vencerem, se a nossa teologia vingar, se a nossa forma de ser acabar dando o tom da igreja, o Brasil vai se aprimorar moral e eticamente, porque o Brasil precisa urgentemente disso, mas também vai aprimorar-se institucionalmente, porque a democracia no Brasil é muito rarefeita. Nós vamos ajudar o Brasil a ser um país mais democrático e a entender o significado da democracia. Agora, se vencer os pentecostais clássicos, o Brasil vai melhorar ética e moralmente, porque os pentecostais clássicos, eles têm uma visão muito semelhante à nossa de ética e de moral. Talvez eles não tenham pensadores como nós temos, que ficam o tempo todo mastigando esse assunto, mas eles têm uma visão muito próxima da gente de ética e de moral. Eles não vão melhorar institucionalmente o país, mas vão melhorar ética e moralmente o país. Eles não vão melhorar institucionalmente o país porque eles seguem a cultura brasileira. E a cultura brasileira é a cultura do coronelato. Se você não viu isso ainda, para estudar o Brasil minimamente. E se você estudar a cultura brasileira minimamente, você vai descobrir que nós estamos numa terra de coronéis. Isso aqui é um país de coronéis. Tem coronéis no Brasil ainda que mandam sozinhos no estado todo. Agora você pode ouvir isso de mim e dizer, o que isso tem a ver com a igreja? Pois foi isso que aquele jornalista me perguntou. O que vocês vão se meter? O que vocês vão se meter? Ou vocês vão deixar o Brasil correr solto e vocês serem maioria aqui não vai significar nada? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para os irmãos e irmãs. Porque você pode dizer assim, o que a gente tem a ver com isso? O mundo jaz no maligno. Pois é, o mundo jaz no maligno, mas 50% do país já não estará mais no mundo que jaz no maligno. O que é que esses 50% que estarão na luz vão fazer? E esses 50% que estarão na luz podem mudar o país. Eles podem impor ao país uma nova norma, uma nova constituição até. Vão eleger o presidente que quiser para eleger. Você quer ter uma ideia do que é a força evangélica? Hoje, um moço chamado Leonardo Quintão foi candidato a prefeito em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Reverendo Jonas sabe disso melhor que eu. Contra quem ele estava lutando? Ele estava lutando contra uma experiência única no Brasil, uma coalizão do PT e do PSDB. Imagina uma coalizão PT e PSDB em Minas Gerais, onde o PSDB tem o governo e o PT tem a prefeitura. E o governador tem 80% de aprovação e o prefeito outros 80%. Parece que isso são favas contadas, pois esse moço, Leonardo Quintão, carregado pelos evangélicos, foi para o segundo turno e só não ganhou as eleições porque não tinha um bom assessor dizendo para ele o que devia e o que não devia falar. Que acontece muito com os políticos, principalmente, eles vêm nos procurar porque eles pedem o nosso apoio, porque eles acham que nós vamos fazer das nossas ovelhas eleitores. Mas eles não nos ouvem. E aí começam a falar bobagem. E aí a gente tem de dizer, moço, se você vai continuar falando bobagem, você vai falar sozinho. A menos que você vá comprar os pastores compráveis. Agora, os pastores compráveis valem o preço que você paga.
E os que não são compráveis, uma palavra deles vale muito mais do que você pode pagar. Então, veja lá o que você vai fazer. Veja lá o que você vai fazer. Bom, mas ele quase ganha as eleições. Se ele tivesse sido bem assessorado, ele teria ganho. Os evangélicos teriam derrotado a coalizão PSDB-PT em Minas Gerais, sempre reconhecido como um reduto católico. Você está percebendo o que eu estou dizendo? No Rio de Janeiro, na periferia, nós já somos mais de 50%. Acabei de voltar de São Gonçalo. Só tem uma coisa que você vê em São Gonçalo: igreja evangélica. Não vê mais nada. Não tem mais nada. Igreja evangélica. Bom, aí eu disse para o moço: agora, se vencerem os pentecostais, eles vão melhorar o país ética e moralmente, mas eles não vão melhorar institucionalmente, porque eles são coronéis. Estou falando mentira? Não estou, né? São coronéis. Eu sei, você sabe, a gente só não fala porque pega mal, mas é verdade. O sujeito é o coronel da igreja, as congregações estão todas ligadas para ele, e a única maneira de você se libertar é você se tornar um outro coronel, desafiar o coronel que estava antes acima de você e dizer: ó, eu vou embora, e se for bom para você, nós vamos como amigos. Se não for bom para você, eu vou do jeito que eu estou. Eu vou me levantar e 18 mil pessoas vão se levantar comigo. Mais 40 congregações vêm comigo. Vamos fazer isso como amigo ou eu vou sozinho? Aí o cara diz: não, vamos fazer como amigo. Ou diz: não, então vai, some. Pronto, cria mais um campo. É o campo do outro coronel. Agora, isso é cultura brasileira. Isso eles pegaram da cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura de coronéis. Naquele livro O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, tem uma passagem onde o Érico Veríssimo diz isso com todas as letras. Há uma briga entre os Terra Cambará e os Maragato. Os Terra Cambará a favor da República, os Maragato a favor do Império, que já está desvanecendo. E aí os Maragato cercam a casa dos Terra Cambará. A esposa do Pedro Terra, que é o coronel, está de cama, doente, entre a vida e a morte. Eles não estão tendo acesso nem à água. E aí o pai da moça, portanto o sogro do Pedro Terra, vem falar com ele que ele tem de fazer alguma coisa, e ele diz: não vou fazer nada, que ninguém vai se render, ninguém vai erguer a bandeira branca e ninguém sai. Aí o moço diz para ele: olha, vocês ficam dizendo aí que vocês estão lutando pela República, contra os que ainda lutam pelo Império, mas na verdade, isso aqui é só briga de estanceiro, para ver quem é que manda na região. É isso é o Brasil. O Brasil é uma guerra de coronéis. Bom, os pentecostais clássicos são coronéis, então eles não vão mexer nisso no Brasil. Eu falei: agora, se vencerem os neopentecostais, como eles são hoje, o jeitinho brasileiro vai ser consagrado teologicamente. É isso. Sem tirar e nem pôr. Porque eles ensinam que, como a gente é cabeça e não é cauda, tudo é pra gente e pra gente vale tudo. Aos ímpios nada, aos filhos de Deus tudo. Vale qualquer coisa, se for para nos beneficiar, que nós somos cabeça e não cauda. Ou seja, aqueles arautos da justiça, que é exemplo do profeta, ouviram de Deus que ele quer que a justiça corra como um rio perene, não existem lá. Não existem lá. A justiça não vai correr como um rio perene. Eles sempre tomam posturas extremamente particulares, pessoais. A noção
de igreja é muito pequena, quase inexistente, porque se você reúne 10 mil pessoas, onde cada uma dessas 10 mil pessoas vier buscar a sua bênção, ou você garante que tem bênção para todo mundo, ou vai ter uma grande briga pela bênção. Vou dar um exemplo bíblico para vocês, para a gente perceber o que eu estou dizendo. Jesus Cristo foi passear em Jerusalém, lembram disso? E ele passou pelo tanque de Betesda, que tinha 5 alpendres. Ele estava passeando. Ele viu um homem que havia 38 anos estava ali paralítico. Os irmãos conhecem essa passagem tanto quanto eu. E ele foi falar com aquele homem. E ele perguntou àquele homem: você quer ficar salvo, curado? Você quer ser curado? Essa pergunta parece ser uma pergunta absolutamente óbvia e sem sentido. Afinal de contas, todo mundo estava ali no tanque de Betesda porque eles criam que um anjo vinha, movia a água, e que o primeiro que entrasse na água, tão logo ela fosse movimentada pelo anjo, era curado de todas as suas enfermidades. Correto? Então parece que todo mundo que está lá para ser curado. Por que Jesus pergunta para aquele homem se ele quer ser curado? A impressão que eu tenho é que aquele homem, e essa impressão eu tenho pela resposta que o homem dá para Jesus, é que aquele homem é o único que não está mais prestando atenção no tanque. Ele não está mais olhando para o tanque. Ele provavelmente está distanciado de todos os outros. Por que eu presinto isso? Por causa da resposta dele para Jesus. Qual é a resposta dele para Jesus? Eu não tenho ninguém que quando a água se mova, me carregue até lá. E aí qualquer um que ande mais rápido do que eu, entra na minha frente. Ou seja, não interessa mais ficar prestando atenção na água, porque eu não tenho, o meu problema é de coordenação motora. Eu não consigo me locomover. Eu não tenho ninguém que me carregue. Então, para mim, não importa. E aí, claro, poder-se-ia fazer a pergunta: bom, então o que o senhor está fazendo aqui? E ele certamente responderia: eu vou fazer o que mais? A família me traz, me deixa aqui, eu trabalho a menos. Mas eu não esquento mais com isso, porque eu preciso de alguém. Está faltando solidariedade comigo, eu não tenho ninguém que me seja solidário. Ou seja, a esperança dele morreu por falta de solidariedade. Mas também como ser solidário a ele? Precisaria ter um jovem, como Jesus era, um jovem forte, mas que tivesse todo o tempo do mundo, né? Porque ninguém sabe quando o anjo vem. Não é não? Tem que ter todo o tempo do mundo para ficar lá olhando para o homem, dizendo agora. E tem mais, já tem que estar com o camarada no ombro, porque não dá tempo. Não basta para pegar o cara no ombro, o outro já foi. Onde vai achar um jovem desse com essa força, essa disposição e esse tempo todo? Não vai. E talvez o homem, ao falar isso para Jesus, ele estava dizendo: quem sabe não seja o Senhor que faça isso por mim. Ou seja, o homem estava certo em ter perdido as esperanças. É verdade, tem esperança que tem de morrer mesmo. Aliás, tem esperança que não devia nem ter existido. Não é? Tem gente, por exemplo, eu me lembro de um jovem que trabalhou comigo na empresa onde eu trabalhava, e ele era brilhante, muito inteligente, muito capaz, mas ele não conseguia sair do lugar onde ele estava, porque ele achava que era brilhante demais para o serviço que fazia. E aí eu me lembro que ele vivia reclamando isso para todos nós: isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. E todos nós outros fomos crescendo, sendo promovidos, e ele nada. Aí um dia um de nós falou com o chefe: escuta, você não dá uma chance para ele? Ele é um camarada inteligente, brilhante, etc. E o chefe deu uma resposta irretorquível. O chefe disse: olha, ele é realmente brilhante,
brilhante, vocês são amigos dele, está tudo bem, ele é brilhante, ele é extraordinário. Agora, para eu promover, eu preciso avaliá-lo. E eu só posso avaliá-lo pelo que ele faz. Ele não faz, eu não tenho nada para avaliar. Na verdade, eu estou mantendo ele no emprego. Eu já podia ter demitido. Quer dizer, uma esperança falsa, esperança que ele tinha de que aquele homem ia descobrir que ele era brilhante mesmo sem ele fazer o que tinha que fazer. Não tem esperança que tem de morrer mesmo. Aliás, tem esperança que não devia nem ser alimentada. É aquelas pessoas que entram no gabinete da gente tentando dizer pra gente que aquele desejo pecaminoso dela ou dele vai vingar em alguma coisa, porque Deus vai entender a sua situação, e aí a gente tem que dizer: filho, filha, Deus não vai entender a situação, isso não vai dar em nada, tira isso do coração. Isso não devia nem ter entrado no seu coração. O que está fazendo aí? Tem esperança, tem de morrer mesmo. E aquele homem estava certo. Por isso Jesus podia falar com ele. Por quê? Vai falar com um sujeito que está de olho atento numa água, esperando um anjo mover a água, e aí você chama a atenção dele para ver o que ele faz com você. Ele vai dizer para você que você está atrapalhando a vida dele. Ele está dizendo para você: eu não posso te atender, porque se eu virar o olho e for a hora que o anjo mexer a água, eu perco a bênção. Então não dá para falar com os outros, porque os outros ainda tinham esperança naquela cisterna rota. Mas aquele homem não tinha mais esperança em mais nada. E aí tinha espaço para ter a única esperança que realmente vinga, que é a esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí Jesus fez a obra. Jesus nem pediu fé, nem se apresentou, disse nada. Só disse: levanta, toma o teu leito e anda. E você vê que aquela turma estava tão vidrada naquela bendita cisterna que não perceberam o sujeito levantando, pegando o leito e andando, porque eles não podiam se distrair. Às vezes eu encontro cristãos que estão colocando a sua esperança numa série de erros, e não autor e consumador da nossa fé, de quem sim não devemos desviar no nosso meio. Então tem muita coisa assim no nosso meio. E os neopentecostais são pródigos em desviar a visão de Jesus para o amuleto, para não sei o que ungido, para não sei o que lá abençoado, para toalhinha não sei do que, a rosa não sei do que, o copo não sei do que. Tudo cisterna rota. Tudo cisterna rota. Nosso papel é despertar nas pessoas, ajudar as pessoas a desenvolverem fé em Jesus Cristo. Amém. Em mais nada e em mais ninguém. Amém. Fé em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé, daquilo que cremos e esperamos e com certeza já recebemos. Então, essa situação de disputa que estava lá na cisterna rota, que fez com que ninguém prestasse atenção em Jesus, você encontra nos movimentos de massa do neopentecostalismo. Porque tem 10 mil pessoas lá, mas todas elas estão disputando uma com a outra. Quem é que vai receber a bênção hoje? É a reprodução do tanque de Betesda. É lamentável. É a reprodução do tanque de Betesda. É assustador. É assustador. Eu me lembro que eu era presidente da Visão Mundial. Visão Mundial é uma organização cristã de ação de desenvolvimento sustentável, que está no Brasil há 35 anos, atende cerca de 1.200.000 crianças no Brasil. E aí um irmão chegou para mim e disse: Ari, será que tem umas cestas básicas para levar para um pastor no bairro tal?
eu disse, olha, a Visão Mundial normalmente não trabalha com cestas básicas, mas você deu sorte. Deve ser providência divina, porque dessa vez nós estamos com um projeto que tem cestas básicas. E eu posso pedir para os irmãos separarem algumas para vocês. Quantas vocês precisam? Ele falou, talvez umas 20. Dá, sem problema. Me dá um endereço, o nome do pastor, que eu peço para os irmãos da Visão Mundial ligarem lá e eles levam as cestas, não tem nenhum problema. Ele disse, não pode. Não pode? Não pode. Mas por que não pode? Não, sabe o que é? Tem que ser um negócio feito na surdina. Eu falei, ô irmão, como é que eu ligo para os irmãos da operação da Visão Mundial e digo que tem de entregar a cesta básica na surdina? Eles vão pensar que eu estou fazendo tráfico aqui de cesta básica. Não posso fazer isso. Aí ele falou, não, peraí, deixa eu explicar. Ele é da igreja de um apóstolo. Certo? Então, o apóstolo deu uma ordem que não pode mais fazer nenhuma ação social. Não? Não. Por quê? Porque o apóstolo disse o seguinte, que se alguém está passando necessidade, é porque ele não tem fé. Então, se você faz ação social, você fortalece a falta de fé. O sujeito não vai desenvolver fé nunca. Então tem de deixar ele passar fome, ficar doente, ficar na miséria, até ele ter fé. Que aí quando ele tiver fé, pronto, a bênção vem, ele sai dessa situação, tudo melhora, etc. Eu falei, é coerente, porque ele quer mesmo, tá certo. Tá bom. E você quer que eu me meta nisso por quê? Ele sabe o que é ali? É que o moço que está lá na igreja, ele é pastor mesmo. Ele não aguenta ver as ovelhas dele passando fome. E ele sabe que não é falta de fé. É a vida. É a loucura desse país. É a injustiça. É a dor que se abate sobre muita gente nessa nação. Ele não aguenta mais ver isso. Ele quer salvar o povo dele da fome. Mas ele não quer ser rebelde, porque a rebelião é pior que a feitiçaria. Eu disse, não é bem assim que está escrito, mas tudo bem, não vou discutir com ele. E aí ele quer ajudar, mas ele não quer ser rebelde, ele não quer perder a igreja, ele não quer ser destacado de lá, porque quem é que vai cuidar daquele povo? Eu falei, tá bom, a gente faz a entrega na surdina, faz os esquemas aí, não conta nada, só passa pro irmão lá na Visão Mundial, eu vou avisar para ele, dizer, por favor, faz o que o irmão aqui disser, e se ele disser que é para entrar na rua estreita, você entra, vai fazer agora igual Jesus, segue o menino do cântaro e vai embora. Ele vai te mostrar um lugar para tomar a ceia. Porque esse negócio aqui é bravo. Percebe? Imagina se isso triunfa no Brasil. Que ética que nós vamos ter no Brasil? Imagina se triunfa a ética de que todos os cristãos têm de ser necessariamente ricos, porque se eles não forem ricos e abastados é porque eles não têm fé. Eu ouvi o irmão André de Portas Abertas dizer uma coisa uma vez que para mim foi lapidário. Ele disse o seguinte, que perguntaram para ele sobre teologia da prosperidade, como é que ele via isso. Ele disse assim, olha, teologia é universal. O que é dito aqui tem de ser dito, poder ser dito em qualquer lugar do mundo. Então, quando eu encontro um irmão dessa teologia, eu digo para ele, eu vou com você nos calabouços dos países onde é proibido pregar o Evangelho. E eu vou visitar com você os irmãos que estão nos calabouços. E aí eu quero que você olhe nos olhos daqueles irmãos e diga para eles, você está aqui porque você não tem fé.
Se você conseguir olhar para aquele homem que está sendo torturado porque não quer negar Jesus Cristo, que perdeu tudo porque não quis negar Jesus Cristo, que os filhos perderam direito à universidade, direito à casa, direito a salário, porque ele não quis negar Jesus Cristo. Se você tiver coragem de olhar nos olhos dele e dizer: você está aqui porque você não tem fé, disse o irmão André, eu passo a pregar a mesma coisa que você. Mas primeiro você tem de ir lá, porque aqui, no conforto nosso do Ocidente, é fácil. Eu quero ver você dizer isso lá no Oriente Médio, lá no Vietnã, lá na Coreia do Norte. Quero você dizendo na Coreia do Norte. Vamos entrar na Coreia do Norte. Eu vou levar você para uma etnia que está sendo dizimada na Coreia do Norte só porque é cristã. Eu quero que você diga para eles que eles estão sendo dizimados porque eles não têm fé. Eu quero levar você no sul do Sudão, onde mais de 1,5 milhão de cristãos foram mortos. Eu quero que você olhe nos olhos dos irmãos sudaneses e digam para eles que eles estão sendo mortos pelos muçulmanos porque eles não sabem o que significa fé. Imagina se esse negócio vinga e o Brasil, a maioria do Brasil é assim. Porque hoje no Brasil a gente tem a fé que não devia ter e não tem a fé que devia ter. Vou dar um exemplo bíblico de novo. Vamos lembrar do um dos maiores servos com o qual Deus já contou. Um moço chamado José, pai adotivo de Jesus. Como você sabe, embora os católicos venerem Maria, e Maria é uma pessoa digna de toda a honra, sem dúvida nenhuma, José não é pai de Jesus porque era casado com Maria. Maria é que é mãe de Jesus porque era casado com José. Ali naquele casal, Maria é importante, sem dúvida alguma, cheia de valor. Mas o mais importante é José. Por quê? Porque a principal profecia que Jesus tinha de cumprir para ser reconhecido como Messias é que ele seria da tribo de Judá, da raiz de Jessé, filho de Davi. Certo ou errado? Muito bem. Maria era da tribo de Levi, prima de Isabel. Lembra da Isabel? Mãe de João Batista? Isabel, da tribo de Levi, inclusive da família de Arão. Lembra disso? Lucas capítulo 1, versículo 5. Isabel era da família de Arão, prima de Maria, também da tribo de Levi. Quem era da tribo de Judá? José. José era da tribo de Judá. Ele era descendente direto de Davi. Ele era a raiz de Jessé. E porque ele adotou o menino, segundo as leis de Israel, o menino muda de tribo. Porque ele é o primogênito adotado pelo pai, ele agora faz parte da tribo do pai que o adotou. A gente não percebe isso porque a gente está movido pela força humana. E aí a gente aceita essas coisas como fatos, como dados consumados. Mas não é não. Há na Bíblia. As duas genealogias que você tem são genealogias de José, que passam por Davi. Sem José, Jesus não seria filho de Davi. E a principal profecia a respeito de Jesus não se cumpriria.
Não é interessante isso? Isso sem contar que não tem na Bíblia um homem que obedeça a Deus como aquele moço. Porque você pode ler a história dos profetas, os grandes. A maioria deles disse: mas Deus, eu não. Por favor. Deus teve de ficar provando para eles. Moisés, o maior de todos. Moisés disse: mas ninguém vai acreditar em mim. Joga o cajado, jogou, virou serpente, pega pela cauda. Eu não vou pegar pela cauda que ela me morde. Pega pela cauda. Peguei pela cauda, virou o cajado de novo. Não, mas eu não sei falar, eu sou tartarudo. O seu irmão fala bem, eu vou. O José só teve um sonho. Um anjo apareceu para ele em sonho e disse: toma a mulher como sua mulher, porque o que nela há é do Espírito Santo. Ele não questionou, não perguntou uma vez, não fez como Gideão, não pediu prova, nada, levantou e fez o que tinha de fazer. Ponto. Você não vai achar o obreiro como José. E José tinha fé certa. Os magos vieram visitar Jesus. Jesus devia estar aí por volta de uns 2 anos de idade. Os magos passam primeiro por Herodes. Herodes chama os mestres. Os mestres dizem que a cidade é Belém. Os magos vão para Belém, voltam a ver a estrela, encontram Jesus, adoram Jesus, são avisados por Deus para não falar com Herodes. Aí o anjo aparece de novo em sonho para o José e diz: olha, Herodes procura matar a criança, pega a criança e a sua mãe e leva para o Egito. Se o José tivesse a fé moderna, ele iria dizer para o anjo: eu não, porque eu sou cabeça, não sou cauda. E esse menino aqui é o Filho de Deus. Ninguém toca no Filho de Deus. Não importa o que Herodes faça, não importa se o Herodes conta com as legiões romanas ou não. Você está pensando que eu sou um covarde? Que eu não tenho fé? Eu tenho fé, moço. Aleluia. Esqueceram de dizer para a gente que fé não é a capacidade de dizer para Deus o que é que Ele deve fazer. Fé é a capacidade de obedecer a Deus. Aleluia. Esqueceram de explicar isso para a gente. Fé é um presente de Deus que nos torna capazes de obedecê-lo, não importa o que Ele queira. Porque o Evangelho, as boas notícias, são as boas notícias de que o reino de Deus chegou. E o reino de Deus é uma nova realidade onde só a vontade de Deus é feita, e é feita como é feita no céu. Portanto, os que têm fé são aqueles que acreditam que Deus é, que portanto só tem um jeito certo de viver, e esse jeito é do jeito de Deus. Então o que Deus quer é porque é para fazer, não é para discutir, é para fazer, porque só Deus sabe o que é que deve ser feito. Amém. Porque se Deus existe, então não se pode viver de qualquer jeito, tem um jeito certo de viver, e quem sabe qual é o jeito certo de viver é Deus. E como eu creio em Deus, eu faço o que Deus diz que é para fazer. Glória a Deus. Porque eu acredito que Ele está no controle disso tudo, e eu estou participando com Ele na história que Ele está governando para a salvação daqueles a quem Ele desejar salvar. Mudaram isso. Passaram a dizer para a gente que fé é dizer para Deus o que Ele tem de dizer e quão heróis nós somos. Se o José tivesse a fé moderna, ele ia fazer isso.
Eu não sou cabeça, eu sou cabeça, eu não sou cauda. E que Herodes, que venha César, que venha o que vier. Ninguém toca nesse menino. Esse menino é ungido. Esse menino é extraordinariamente ungido, diria o anjo. E vai continuar sendo ungido, porque você vai levá-lo para o Egito. Porque é assim que Deus quer. Não é assim que eu acho que Deus deve fazer. É assim que Deus quer. Então fé é prontidão para obedecer a Deus. Amém. Amém. É certeza, convicção, que leva a gente até o quê? Prontidão para obedecer a Deus. Aí eu disse para o jornalista: se vencer essa terceira via, moço, o salve-se quem puder dos bandeirantes. É isso, vamos voltar ao tempo dos bandeirantes. Os americanos não tinham o tempo do bang bang, nós tivemos o tempo dos bandeirantes, que era um salve-se quem puder. Quem chora mais, quem pode mais, chora menos. Vai ser assim. O que é a igreja que nós estamos construindo? O que é a igreja? E aí, com isso eu termino, que já devo ter roubado tempo demais dos irmãos. O que foi que aconteceu com a igreja brasileira? A igreja brasileira desejou ficar rica e caiu em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências. Ser rico é pecado? Não. Desejar ser é. Essa é a diferença. Ser rico é ter condições de abençoar outros. Desejar ser rico a qualquer custo é pecado, porque aí você elege um outro Deus. Porque a questão para nós não é o que você tem, é mas quem foi que deu. Quem foi que deu? Sim, porque a nossa oração é a seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia. Pois que a sua vontade é feita assim na terra como no céu, a gente diz: o pão nosso de cada dia. Pão nosso, não é o meu pão, é o pão nosso. Então isso quer dizer que eu oro de dentro da comunidade, tá certo? Deus me fala comigo como se eu fosse a única pessoa existente na terra, mas não permite que eu suba na presença dele sem levar todos os irmãos comigo. Essa é a diferença. Não quer dizer que ele me receba pessoalmente. Ele me recebe a mim, a você, a cada um de nós, como se a gente fosse a única pessoa na terra. Mas ele não admite que a gente vá sozinho. Até para a gente não cair na tentação de Caim, quando ele perguntar para nós onde é que está o seu irmão. A gente não pode dizer como Caim: eu por acaso sou guardador do meu irmão? É claro que eu sou guardador do meu irmão. É óbvio que eu sou guardador do meu irmão. Eu tenho que poder dizer ao Altíssimo: está comigo, Senhor, está comigo. Tudo que eu estou pedindo para nós. Amém. Ora, quem pede o pão nosso se oferece para ser a padaria de Deus, está certo? Não é isso? Então Deus pode decidir que, então tá bom, filho, então eu vou te dar uma padaria para você distribuir o pão nosso, o pão de todos os irmãos. Ótimo, porque nós somos divididos em 12 ministérios mesmo. Tem gente que é bom de presidir, de administrar, e outros que não querem nem saber disso, porque o negócio deles é outro. Foram chamados para outra coisa, não me bota nesse negócio, não quero nem ver. Meu chamado é outro. Você que é bom nesse negócio, Deus enriquece você, eu prego aqui. Porque você vai saber administrar esse negócio e nenhum de nós vai passar fome porque é você que está administrando. Era esse o espírito do reino. Esse é o espírito do reino. Tem caras que Deus elege para ser padaria. Tá bom, tá certo.
É assim mesmo. O que não pode é ele pensar que é para ele. É aqui que está o erro do ensino. Que às vezes dá a impressão que Deus está falando com alguns irmãos que dizem: ô Senhor, não é por nada não, mas eu estou aqui, não está fácil, Senhor, e o Senhor me ajuda. E o Senhor diz: não, filho, já te ajudei, mandei através de um irmão seu, só que ele pensou que era para ele e guardou. Eles não são mais ensinados a doar. Entendeu? Não são mais, eles não entendem que é padaria de Deus, que tudo é graça, que eles não estão com aquilo lá porque eles são melhores do que os outros, mas porque eles têm esse ministério e os outros têm outros ministérios. Falta visão de reino, falta visão de corpo, falta visão de comunidade, falta visão de família de Deus. Aí fica uma baderna. E aí vem uma mensagem, uma pregação dizendo que eu tenho de ser rico, mas se eu for rico eu não vou pregar mais o evangelho, filho. Porque eu não consigo fazer as duas coisas, entendeu? Tem gente que consegue, eu não consigo. Então Deus diz: filho, você vai fazer o que eu mandei você fazer, outros irmãos vão cuidar disso para você. Para você e para todo mundo. Que eu quiser que ele cuide. Isso não é problema seu. Sim, senhor. Agora eu encontro um irmão que não obedece Deus, recebe a bênção e não distribui. Aí eu falo: senhor, mas também o senhor está com uns filhos aqui que está doido. Ele diz: filho, não reclama. Não, desculpa, não está mais aqui quem falou. É caro isso. Não, é complicado. Então, por quê? Porque houve uma torção no evangelho. Torção no evangelho. As pessoas perderam a noção de igreja, de corpo, de ministério. E isso é um problema. Então, para onde vai o Brasil? O Brasil é um país com uma democracia extremamente frágil. Vou dar um exemplo para vocês simples. Um sujeito pode se candidatar a vereador na cidade de São Paulo, sei lá, a cidade de São Paulo tem uns 3 milhões de votos, e ele receber sozinho 3 milhões de votos. Não pode? Tecnicamente? Pode. E aí ele preenche o restante das cadeiras com o pessoal dele, que ele levou todos os votos. Isso é democracia? Não. Isso é o nosso sistema de eleição, que é um sistema que privilegia aquele que mais aparece. Então, o povo brasileiro não vota em quem conhece, vota em quem mais aparece. Para você aparecer muito, você tem de ter muito, porque aparecer custa. Ora, você não terá muito, e se tiver muito, você não vai pôr tudo que você tem numa eleição. Então você vai buscar financiadores. Aí você recebe os 3 milhões de votos, bota mais 54 pessoas e toma conta da Assembleia. Pergunto: você vai trabalhar para mim que lhe dei um votinho, ou para o sujeito que bancou tudo para você aparecer o suficiente para eu te dar um voto? Cadê a democracia? Cadê cada brasileiro um voto? Onde é que está isso? Não está em lugar nenhum. E tem mais. Se você se candidatar no Brasil, e vamos supor que a sua igreja lá, 3 mil membros, votem em você maciçamente. E aí você vai para conciliação dos votos e você descobre que eles votaram para você 150 votos. Como você reclama isso no Brasil? Eu não reclamo. Você não tem comprovante de voto, a não ser que você apareceu, não tem cédula.
não tem cópia do botãozinho que você apertou. O seu voto não é verificável. Se houver uma fraude, você nunca vai saber. Ou talvez só você vai saber. E não vai poder fazer nada. Nós fomos golpeados e nós nem nos demos conta. Isso é o Brasil. A gente faz essa festa. O Brasil é assim. No fim do dia a gente já sabe quem está eleito, as nossas maquininhas. Quem confere as nossas maquininhas? O Tribunal Superior Regional, que botou a Rosiana Sarney no lugar do Jackson Lago, aceitando provas falsas? Ou provas ilegais? O presidente do Supremo Tribunal Federal, que não tem um brasileiro que dê um crédito para esse homem? Quem confere? Você? Eu? Essa é a nação que nós estamos herdando, irmãos. Essa é a nação que nós estamos herdando. O que nós vamos fazer com essa nação? O que nós vamos fazer com esse abacaxi que os católicos romanos estão nos passando? Que eles fizeram nesses 500 anos, essa porcaria que está aí. É a ética deles, a moral deles, o sacralismo deles, fez essa porcaria de nação. Bom, nós vamos ser 50% em 10 anos, logo mais do que isso. O que nós vamos fazer com isso? Que mudanças haverá? E aí eu quero dizer aos pastores e pastoras, queridos colegas e queridas colegas de ministério, que de agora em diante, tudo que acontecer nesse país nos interessa. Porque nós somos os novos responsáveis pela ética do país. Nos interessa saber o que o presidente da República está fazendo, o que o presidente do Supremo Tribunal Federal está fazendo, o que os nossos legisladores estão fazendo, que tipo de eleições que nós temos. Vem aí a reforma eleitoral, com lista fechada, etc, etc. Isso tudo só funciona se tiver voto distrital. Se o camarada só puder ser eleito no distrito dele, e aí ele tem de aparecer lá. E aí quando o partido fizer a lista fechada, ele vai ter de escolher gente representativa nos distritos. Mas se mantiver o voto proporcional, é mais um golpe no país. E dessa vez é um golpe contra nós, diretamente. Você não vai ter um deputado evangélico, você não vai ter um vereador evangélico. Claro que alguns a gente não quer que tenha mesmo. Some, irmão, vai se converter, vai nascer de novo, que ninguém te explicou o que era o evangelho. Mas tem outros que a gente queria que tivesse lá, porque eles realmente aprimoram a nação. Nós não vamos ter nenhum, porque você só vai poder votar na lista fechada. Nós estamos discutindo isso, nós nem sabemos o que está acontecendo. Até o dia que vier a primeira eleição depois da reforma eleitoral, sem que a eleição que é proporcional, o voto proporcional tenha sido mudado. E você vai descobrir que nenhum partido botou um evangélico sequer na sua lista, ou então vai descobrir que botou aquele que você não queria que entrasse nem na sua igreja. E aí a única coisa que você vai poder fazer é uma campanha pelo voto nulo.
Nós vamos ter de fazer uma sublevação no país, reunir os pastores do país todo e dizer: vamos dizer ao nosso povo, em bloco, votem nulo, e vamos denunciar o Brasil no Tribunal de Haia. E dizer que está havendo injustiça, discriminação e manutenção da elite e da oligarquia. É o que vai sobrar. Se eu e você não pensarmos agora, nós vamos ter de fazer isso depois, ou baixar a cabeça e ver a oligarquia mandar nesse país e fazer desse país o que quiser, enquanto conta que você amacia as suas ovelhas enquanto elas passam fome. Não tem mais nada que aconteça nesse país de agora em diante que não nos interesse. Se nós não nos organizarmos, esquece, eles estão tomando o país. Eu tenho uma tese que eu já falei várias vezes, até escrevi um artigo, que o Brasil é o país dos golpes. E aí eu vou desde a descoberta até as últimas eleições, mostrando como cada um desses movimentos foi um golpe no povo brasileiro. Cada um. Muitos colegas acham que eu me meto em política demais. Eu não me meto em política partidária. Eu não sou membro de nenhum partido político. Eu acho que devo ser. Não tenho nada contra os que são. Mas não entendi que Deus quisesse que eu fosse. Só que eu sei que eu sou pastor do Brasil. Sou pastor de São Paulo. Agora, eu não sou sozinho. Eu sou parte do colégio de pastores e pastoras do Brasil. Parte do colégio de pastores e pastoras do estado de São Paulo. Parte do colégio de pastores e pastoras da cidade de São Paulo. E que eu faço parte dos que estão na luz. E que é meu dever, como parte desse colégio, fazer brilhar a luz de modo que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Eles têm de agradecer a Deus porque nós passamos por aqui. E isso significa que nós temos de interferir na história. Então essa é a situação da igreja brasileira, esses são os desafios que estão diante de nós agora. Essa é a realidade que nós temos de enfrentar. E vou dizer mais. Os irmãos não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Os irmãos que são histórico-pentecostais têm maior responsabilidade. Porque eu sou um histórico tradicional. Eu vou na cola de vocês. Porque o Brasil é pentecostal. O Brasil fala a língua pentecostal. Eu aprendi a falar a língua pentecostal. Até porque eu sou a favor da contemporaneidade dos dons. Eu não sou como meus amigos puritanos que acham que o dom acabou, só o deles que não. Eu sempre que eu falo, que um deles me fala, eu falo só o seu que não, né? O seu continua aí, né? O de todo mundo que você não gosta, acabou. O seu, você continua. Abre mão do seu também, diz que o seu também não tem. Isso é uma grande bobagem. Então vocês desculpem esse lado estúpido dos históricos. É uma grande bobagem. Mas o Brasil fala a língua pentecostal. Vocês vão ter que ser os grandes porta-vozes dessa ética cristã. Que o povo entende a língua que os irmãos falam. Porque o Brasil é um povo, o brasileiro é alguém que acredita na fé que tem poder. Aleluia. E está pronto
a se submeter à ética e à moral de uma fé assim. O problema é que a gente não está mais falando da ética e da moral. Esse é que é o ponto. Então, irmãos e irmãs, desculpem ter tomado tanto tempo, mas eu acho que isso dá um panorama para os irmãos e irmãs do que é o Brasil hoje e dos grandes desafios que nós temos para frente. E tem mais. Em 30 anos, se nada der errado, se continuar na trilha que o governo Lula andou, o Brasil vai ser uma das 5 mais importantes nações do planeta. Uma das 5 grandes potências. É esse país que nós temos de construir agora, antes que as trevas se tornem a 5ª potência do mundo.